Sou motorista de caminhão desde jovem. Até hoje, essa é a minha ocupação. Atualmente, tenho 53 anos. Ao longo de toda a minha vida, dediquei-me a isso. Uma grande parte da minha trajetória foi compartilhada com meu cunhado, que também era caminhoneiro. Ele costumava dizer que sentia muita falta de percorrer as estradas em seu caminhão. Assim, sempre o convidava para me acompanhar em minhas viagens de entrega, o que tornava as jornadas mais agradáveis, pois tinha alguém com quem dialogar. Durante muitos anos, percorremos juntos diversas estradas brasileiras, compartilhando vivências positivas e negativas. No entanto, um dia, meu cunhado faleceu devido a uma enfermidade. Foi algo que me doeu muito, tanto por mim quanto por minha esposa, já que o via como um segundo pai. Após sua partida, tirei algumas semanas para estar com minha esposa e meus filhos, mas era meu dever retornar ao trabalho, pois o dinheiro era necessário. Lembro-me da primeira noite na estrada após o ocorrido. Senti-me estranho dirigindo sem meu cunhado ao lado, compartilhando histórias. De repente, comecei a sentir como se alguém estivesse comigo. Não sei explicar essa sensação, mas era como se ele estivesse ao meu lado. No início, pensei que fossem apenas pensamentos meus, pois ainda estava lidando com a recente perda do meu cunhado. Por volta da 1 da manhã, parei em uma área de descanso familiar em minha rota. Sempre havia colegas e amigos confiáveis lá, tornando um local seguro para descansar. Senti que precisava descansar, então estacionei. Ao descer para o banheiro e cumprimentar os conhecidos, um colega que não via há muito tempo entrou apressado para me cumprimentar. Ele contou-me que tinha visto meu cunhado em meu caminhão e entrou correndo para me saudar. No entanto, ao cumprimentá-lo, meu cunhado aparentemente não o viu. Quando compartilhei a triste notícia de sua morte, meu colega ficou surpreso e afirmou que acabará de vê-lo no caminhão ao lado do passageiro. Apesar do medo e dos arrepios que senti, acreditei na história do meu colega, pois não tinha motivo para mentir. Agora eu sabia que a sensação de companhia era real. Mesmo amando meu cunhado, a presença dele me causava medo. No entanto, horas depois, algo extraordinário aconteceu e mudou minha perspectiva por completo. Por volta das 4 da manhã, enquanto dirigia cansado, senti que adormeci. No entanto, algo ou alguém me sacudiu com tanta força que acordei instantaneamente, evitando por pouco uma colisão frontal com um ônibus. Eu senti como se alguém tivesse me sacudido pelos ombros e isso me salvou a vida. Impressionado, liguei para minha esposa para contar o ocorrido. Ela, inicialmente assustada, se acalmou ao ouvir que eu estava bem. Ambos acreditamos que foi meu cunhado quem me salvou. Ao chegar ao destino, tirei uma longa sesta para retornar para casa descansado. A sensação de companhia continuou durante o retorno, mas ao chegar em casa, minha esposa expressou o desejo de que seu pai descansasse em paz. Chamamos um sacerdote para fazer orações e abençoar o caminhão, pedindo para que meu cunhado encontrasse seu caminho. Depois disso, nunca mais senti a presença dele durante minhas viagens, e nada paranormal aconteceu novamente. Por mais incrível que possa parecer, essa história é 100% verdadeira. Embora não me cause mais medo, sei que pode enviar arrepios a muitos, mas eu opto por lembrar o que meu cunhado fez por mim, mesmo depois de falecer. Fiquem em paz. Olá, Carlos. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo em 30 de dezembro de 2023. Talvez não seja um tema de terror, mas foi algo enigmático. Sem explicação. Mais do que isso foi o que ocorreu depois desse breve incidente na estrada, que, pelo menos para mim, deixou-me apavorado. Por favor, mantenha isso anônimo, pois é algo que realmente me assustou. Não quero que outras pessoas passem pela mesma situação. Sou motorista de caminhão e, naquela noite, viajava de Sacramento, Califórnia, para Denver, Colorado. Era minha última viagem para passar o ano novo com minha família, pois já havia trabalhado 3 semanas, seguindo o padrão de 3 semanas dirigindo e 1 semana em casa com a família. Voltando ao assunto, planejava chegar à cidade de Salt Lake City para descansar e, pela manhã, seguir para Denver para entregar a carga. Depois, iria para minha casa em Greer, Colorado. Dirigia pela autopista 80, cruzando Califórnia e Nevada. No entanto, ao entrar no estado de Utah, por volta das 23 horas, vi 3 luzes no céu, semelhantes ao que muitas pessoas dizem ver na internet. Parei,
Gravei com meu celular e enviei o vídeo para minha esposa. Ela começou a brincar, dizendo que eram extraterrestres. O curioso é que onde parei para gravar só havia eu e um carro do lado oposto da autopista, que também parou ao ver as luzes. Quis tirar algumas fotos, mas não deu tempo, pois as luzes duraram cerca de 20 segundos, que foi o tempo que durou o vídeo. Ver aquilo foi muito impressionante para mim, mas achei que seria apenas uma peça curiosa. No entanto, o que aconteceu depois é o que me deixou paranoico desde então. Cheguei a South Lake, dormi por 7 horas e continuei meu caminho para Denver. Não queria chegar tarde em casa. Finalmente, cheguei por volta das 16 horas, onde só precisava desengatar o trailer e ir para casa. Depois das 17 horas, minha família me esperava com comida e comemoração. Estive tranquilamente em família por um tempo, quando, por volta das 20 horas e 30, enquanto jantávamos, a campainha da porta da frente tocou. Minha filha de 18 anos atendeu e voltou dizendo que 2 homens de terno, muito formais, me procuravam. Fui até a porta e me deparei com esses 2 sujeitos, que, sem se apresentarem, disseram que eu os acompanhasse até o veículo deles, pois precisavam falar seriamente comigo. Pediram que eu trouxesse imediatamente meu celular, pois era um assunto de grande importância. Fiquei completamente confuso sobre quem eram essas pessoas, mas sua aparência me assustou e não sabia se queriam me fazer mal a mim ou a minha família. Eles não mostraram rostos amigáveis, eram sérios e encarados. Me levaram a uma caminhonete preta, onde havia outro sujeito de aparência semelhante, mas que parecia ser o líder. Ele, com a mesma atitude cortante e fria, me disse para apagar o vídeo que eu tinha gravado na autopista 80. Disse para excluir a cópia que enviei para minha esposa. Se eu realmente amasse minha família, teria de fazê-lo imediatamente. Questionei sobre que tipo de brincadeira era aquela. Ele disse: "Você dirige um trailer", mencionando o nome da empresa para a qual trabalho, citou os nomes da minha família, as idades e mais informações privadas que eu não imaginava que alguém pudesse saber. O homem disse que, se não excluísse tudo o que vi e gravei, não tinha intenção de voltar para uma conversa pacífica. Após isso, me deixaram sair, dizendo que ficariam de olho em mim e no que eu iria fazer. Entrei em casa muito confuso e amedrontado. Sinceramente, relatei à minha esposa, afastando-a dos nossos filhos e familiares que estavam presentes, o que havia acontecido. Ela também ficou surpresa. Sem pensar 2 vezes, apagamos o vídeo do celular. No dia seguinte, de manhã, minha esposa foi pegar um pacote do correio e viu que havia 2 viaturas da polícia local. Eu estava ocupado fazendo algumas coisas dentro de casa quando ela entrou irritada, dizendo que a polícia acabará de falar com ela. Tentei acalmá-la e pedi para me contar o que os policiais haviam dito. Ela respondeu: "Disseram que já sabiam que apagamos o vídeo, mas, por nosso bem, não devemos contar a ninguém. Desde que isso aconteceu, me sinto paranoico. Para mim, é como se estivesse vivendo um pesadelo, sem saber se estão me observando ou se podem fazer algo a mim ou a minha família. Resolvi compartilhar isso com você, mas, por favor, mantenha anônimo. Só quero evitar que outras pessoas passem por isso. Sem dúvida, fiquei com uma impressão muito grande sobre como somos controlados pelos poderes deste país, pessoas que nem conhecemos. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e que estejam tendo um bom início de ano. Me chamo Leonardo, mas, por questões de segurança, não compartilharei meu sobrenome. No entanto, gostaria de compartilhar minha história, que foi uma das experiências mais desagradáveis em toda a minha carreira. Meu pai foi caminhoneiro durante toda a vida no Brasil. À medida que eu crescia, ele costumava me levar em muitas de suas viagens, ensinando-me a dirigir caminhões. Com o tempo, desenvolvi um carinho pela profissão e decidi seguir o mesmo caminho. As circunstâncias da vida, após conhecer aquela que seria minha atual esposa, decidimos nos mudar para o México, país que ela é natural e no qual trabalhei desde os 24 anos nessa bela ocupação. Contudo, quando a criminalidade desenfreada começou, me forçaram a renunciar, pois estava me expondo demais. No último ano em que trabalhei como transportador, eu estava dirigindo meu caminhão, de Tamaulipas, Nuevo León, por volta das 4 da manhã, pois precisava fazer entregas. Mesmo com cerca de meia hora no caminho, caminhões blindados cruzaram meu caminho, forçando-me a parar. Era um grupo criminoso que, por meio de ameaças, me tirou do caminhão e o levou, deixando-me sozinho no meio da estrada em plena escuridão. Não ofereci resistência, pois quem é daqui sabe como as coisas funcionam.
Primeiro está nossa integridade física. Não tive escolha senão cooperar. Após algum tempo, um colega passou por mim e me deu uma carona, pois nenhum outro carro havia se oferecido para ajudar, o que era compreensível dadas as circunstâncias. Por volta das 6 da manhã, meu colega me levou de volta à cidade, onde tive que explicar à empresa para a qual trabalhava o que havia acontecido. Nesses casos, não havia muito a ser feito, mas, felizmente, não fui penalizado nem tive que pagar pelo material perdido. No entanto, o único desejo que eu tinha era recuperar meu caminhão, que era minha única ferramenta de trabalho. Passaram-se alguns dias e entrei em contato com um amigo que, na época, trabalhava na polícia. Comentei minha situação com ele e ele disse que me ajudaria, pois tinha acesso ao local para onde levavam todos os caminhões, ônibus ou carros que essas pessoas abandonavam na estrada após utilizá-los para atividades criminosas. Em um bom dia, recebi uma ligação dele informando que havia encontrado meu caminhão, mas que estava em condições muito ruins. Fui buscá-lo imediatamente, pois o único objetivo era recuperá-lo para voltar a trabalhar. Eu precisava urgentemente ganhar dinheiro para sustentar minha família. Cheguei ao local onde meu amigo havia combinado que entregariam o caminhão e assim foi. No entanto, ao abrir a porta da caixa, um cheiro nauseabundo quase insuportável se espalhou. Havia manchas de sangue e era óbvio para o que haviam utilizado. Mesmo assim, decidi levá-lo. Mandei lavar muito bem, consertei os detalhes que estavam estragados. Após uma semana, ele estava pronto para ser usado novamente. Nos dias seguintes, retomei a estrada para trabalhar. Minha esposa não concordava que eu voltasse a viajar naquele caminhão, pois era muito supersticiosa e dizia que o caminhão já estava amaldiçoado. E ela tinha razão. Eu estava a caminho de São Lu, Pote, escurecendo, mas tudo estava normal. As estradas estavam relativamente tranquilas. Mas, de repente, comecei a ouvir algo na parte de trás do caminhão. Abaixei o volume da música para prestar atenção e podia ouvir claramente choros de pessoas. Sabia que não havia ninguém, pois a carga na caixa era apenas material de construção que precisava ser entregue. No entanto, aqueles choros eram angustiantes, de dor e melancolia, algo simplesmente inexplicável. Comecei a sentir arrepios e aqueles lamentos eram aterrorizantes. Aumentei o volume da música para não ouvir mais nada, pois não queria ficar mais nervoso e provocar um acidente. Comecei a cantar em voz alta, com o rádio no volume máximo, até chegar a um posto de gasolina, onde também havia um pequeno restaurante aberto 24 horas. Estacionei no local para descer e verificar a caixa, além de comprar um café. Desembarcando, a primeira coisa que fiz foi abrir as portas da caixa. A luz do posto iluminou grande parte dela. Claro, não havia ninguém lá dentro. Nem mesmo havia espaço para que alguém coubesse. Era praticamente impossível, pois a caixa estava completamente cheia de material. Claro que aqueles lamentos já não se ouviam. Fechei as portas e entrei para comprar meu café. Decidi tomá-lo ali, antes de ir ao banheiro. Enquanto bebia, entrou um casal mais velho perguntando de quem era o caminhão azul estacionado do lado de fora. Respondi que era meu e eles foram até mim para dizer que tinham ouvido batidas na parte de trás da caixa, pensando que havia alguém lá dentro. Respondi que não sabia do que estavam falando. Insistiram e eu saí com eles para abrir as portas e mostrar que não havia ninguém lá dentro. Quando chegamos, os ruídos já não eram mais ouvidos, o que os deixou surpresos. Imediatamente abri novamente as portas e eles puderam ver que o caminhão estava cheio de carga e não havia nenhuma pessoa lá dentro. Lembro-me de a senhora abraçar seu esposo, pois não entendiam o que estava acontecendo, assim como eu. Pediram desculpas e me juraram que tinham ouvido batidas muito fortes de dentro da caixa, como se várias pessoas estivessem lá. Isso os assustou. Disse a eles para não se preocuparem, mas, por dentro, eu estava aterrorizado, pois sabia exatamente o que estava acontecendo. Saí dali com muito medo de verdade. À medida que as horas passavam e a noite chegava, o ambiente ficava cada vez mais pesado. Enquanto dirigia, me sentia muito inquieto, angustiado, e o cansaço se apoderava de mim sem motivo aparente. Mantive a música no volume máximo, mas, mesmo assim, algo não estava bem. Cheguei ao meu destino pela manhã, descarreguei o caminhão e quis dormir um pouco na cabine antes de voltar para casa, mas tinha medo de dormir ali. Ao mesmo tempo, temia que ficasse muito tarde novamente, então retornei cedo. Acabei dirigindo muito poucas horas à noite, mas, nessas horas, tive que colocar a música no volume máximo,
pois estava muito aterrorizado com os barulhos que não paravam. Após essa viagem, nunca mais usei aquele caminhão. Minha esposa estava certa. Havia almas presas que perderam a vida de uma maneira muito atroz. E digo isso porque, tempos depois, contei ao meu amigo da polícia o que aconteceu naquela viagem. Ele me disse que, na época, não quis entrar em detalhes comigo, mas que encontraram meu caminhão no meio de uma mata abandonada, com vários corpos empilhados dentro da caixa, e que preferiu omitir as condições em que se encontravam. Depois disso, me desfiz imediatamente do caminhão, vendendo-o a um colega que, mesmo sabendo da história, quis comprá-lo, obviamente por um preço muito mais baixo. Após algum tempo, consegui comprar um novo caminhão, mas, mesmo assim, naquele ano, decidi me aposentar desse emprego, pois já não era mais seguro. Está aqui a minha história. Boa noite. Olá, Paulo. Boa noite. Esta é a primeira vez que compartilho uma das minhas experiências como caminhoneiro no Canadá, então espero que gostem. Acreditem, é quase um milagre eu estar aqui para contar minha história. Me chamo Rafael e sou brasileiro, mas há mais de 5 anos emigrei para o Canadá em busca de uma melhor qualidade de vida para minha família. Tinha um bom amigo que trabalhava nesse país como caminhoneiro e ele foi quem me ajudou a conseguir emprego na mesma empresa. Em comparação com outros caminhoneiros em outras partes do mundo, devo dizer que é um trabalho muito arriscado. Nós precisamos cruzar várias rotas que são lagos congelados. Devemos manter uma certa velocidade e não parar por nada, pois, se o fizermos, o peso do caminhão pode romper o gelo. Mesmo assim, aceitei o trabalho, pois é muito bem remunerado, devido ao risco envolvido. Além das temperaturas congelantes, também precisamos passar por algumas florestas cobertas de neve. À noite, isso é muito imponente. Há muita neblina e quase nenhum veículo passa por lá. Após esse longo contexto, vou contar sobre algo arrepiante que aconteceu comigo há 2 anos. Eu tinha que transportar comida para os vilarejos vizinhos em meu caminhão. Como havia poucas pessoas trabalhando, tive que fazer 2 viagens com o caminhão carregado. Mas, na segunda viagem, escureceu. Eu já estava um pouco nervoso, pois, embora tivesse experiência, raramente havia trabalhado à noite. Isso é algo muito imponente e perigoso. A noite estava gelada, havia muita neblina e tudo estava coberto de branco. Para muitos, pode parecer algo bonito, mas acreditem, quando você está lá sozinho à noite, a única coisa em que pensa é em sair o mais rápido possível. Dirigia lentamente, quando, de repente, vi algo que me deixou perplexo. A alguns metros de mim, entre as árvores, vi uma figura parada. Tinha a forma de um humano, mas era grande demais, media facilmente mais de 3 metros. Comecei a diminuir a velocidade, pois não soube como reagir. Não podia acreditar no que meus olhos viam. Embora não pudesse ver bem o rosto daquela criatura por causa da neblina, eu estava praticamente certo de que não era um animal. Tinha uma aparência humanoide. Parei completamente o caminhão, pois não queria passar perto daquela criatura estranha. O medo que sentia era inexplicável. Me sentia vulnerável naquele momento. Não desejo isso para ninguém, mas o único resultado ao parar foi que o caminhão ficou preso. Consegui entrar em contato com a empresa para a qual trabalhava e eles disseram que enviariam ajuda, mas demorariam um pouco devido às condições climáticas. Não quis mencionar nada do que tinha visto. Apenas fiquei lá dentro do caminhão esperando enquanto aquela coisa estranha desapareceu. Isso me deixou muito nervoso e paranoico. Sentia que, a qualquer momento, ela poderia aparecer de qualquer lugar e vir atrás de mim, pois sabia que eu a tinha visto. Não pude fazer mais nada, além de esperar até que finalmente a ajuda chegou. Saímos do local imediatamente, pois eu estava petrificado de frio. No caminho de volta, não consegui deixar de pensar naquela criatura, mas sem dizer uma única palavra aos meus colegas. Era algo muito fantástico para compartilhar e temia que não acreditassem e até zombassem de mim. Então simplesmente deixei para lá, sem contar a ninguém o que havia acontecido, exceto para minha esposa. Passaram-se alguns dias e tive que voltar a percorrer aquelas florestas com o caminhão. Dessa vez, me deram outra unidade para fazer meu trabalho, mas agora tomei cuidado para não trabalhar à noite naqueles lugares, embora ainda estivesse com muito medo do que tinha visto. Desta vez, me sentia mais acompanhado, pois um colega estava na frente do meu caminhão, então não seria tão solitário naquele caminho cheio de neblina. Estávamos aproximadamente na metade do percurso, quando notei que meu colega, que estava na minha frente, começou a diminuir a velocidade até parar completamente.
mas sem desligar o caminhão. Perguntei pelo rádio se algo havia acontecido e ele me perguntou se eu não tinha visto algo muito grande se movendo entre as árvores. Disse que pensou que era um animal, mas que o tamanho era exagerado. Na verdade, não vi naquele momento, mas sabia exatamente do que ele estava falando, embora não quisesse dizer nada. Apenas respondi que não tinha visto nada, mas que deveríamos continuar nosso caminho. Chegamos aos vilarejos, carregamos os caminhões. Antes de voltar, paramos para tomar um café para nos aquecer do frio. Foi lá que meu colega me contou: vais dizer que estou louco ou que estou vendo coisas, mas juro que vi algo muito grande caminhando entre as árvores. Mas, no momento em que prestei atenção, aquilo se escondeu. Eu não aguentei mais e contei a ele o que havia acontecido comigo naquela noite. Ele disse que, se eu tivesse contado desde aquela vez, ele teria acreditado, pois havia uma lenda naquelas áreas que dizia que uma criatura gigante habitava naquelas florestas de neve e era responsável por várias desaparições de habitantes locais e até mesmo turistas que escalavam aquelas montanhas cobertas de neve. Eu não sabia que naquela montanha havia ocorrido muitas desaparições de pessoas, mas mesmo que soubesse, nunca imaginaria que seria uma criatura que as estivesse fazendo desaparecer. Digo, não é algo lógico nem o primeiro que você pensa quando ouve isso, mas como eu tinha visto, fazia muito sentido. Na volta, meu colega parou do nada. Eu olhei ao redor, com o coração batendo a 1000 por hora, pois pensei que ele tinha visto de novo. Mas, de repente, ouvi sua voz no rádio dizendo que eu deveria descer rapidamente do meu caminhão, sem desligá-lo. Vi que ele desceu e caminhou até a frente do caminhão. Ainda era dia, talvez por isso eu me animei a descer, mas, mesmo assim, com muito medo. Cheguei onde ele estava e, sem dizer nada, apontou com o dedo para a neve, onde havia uma pegada. Mas não era qualquer pegada de um animal ou uma pessoa comum. Era mais uma pegada que parecia ser de um pé humano descalço, com meio metro de comprimento. Meu colega não hesitou em tirar fotos da pegada. Eu corri de volta para o meu caminhão, gritando para que ele subisse logo, pois era perigoso ficar lá fora sem proteção. Saímos de lá imediatamente, mas ao chegar à empresa, meu colega começou a alardear sobre o que tínhamos visto, agitando todos os funcionários do local. Nosso chefe percebeu e nos mandou chamar. Claro, tivemos que contar o que aconteceu e meu colega mostrou a foto que tirou da pegada. No entanto, ele fez com que as apagasse na frente dele, deixando-nos sem evidências. Não entendíamos por que ele nos pediu isso. Era óbvio que ele sabia de algo e não queria espalhar o medo entre os funcionários, mas nos deixou sem nenhuma evidência. Depois de um tempo, mudei de emprego para um menos perigoso, mudando para outra cidade no Canadá, e nunca mais retornei àquele imenso e gelado bosque. Mas fiquei com essa experiência inquietante. E é que, se pararmos para pensar, não é algo tão absurdo que existam esse tipo de seres desconhecidos em florestas tão vastas e inexploradas. A 100%, em conclusão, é preciso ter muito respeito pela natureza. Sem dúvida, há muitos caminhos nas estradas que nunca devem ser percorridos devido a situações sinistras. Muitas pessoas buscam atalhos para chegar mais rápido ao destino, mas, às vezes, ao cruzar essas rotas, podem ser vítimas de uma experiência aterradora que as marcará para sempre, como o que aconteceu comigo. Que partilho esta história. Obrigado, Carlos, e parabéns pelo canal.